Fala galera, professor Renan Rosa, professor de Física do Castro Barreto. Hoje a gente vai conversar sobre potencial elétrico, galera. Então olha só, capítulo 7, vem comigo. Pessoal, o primeiro problema é o seguinte, tá? Vamos lá, ó. Ele deu pra gente aqui, ó. Na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observamos que em um determinado ponto do campo elétrico por ele gerado, o potencial elétrico é de 18 kV, ou seja, 18 vezes 10 a terceira, tá? Kilovolts. E a intensidade do vetor campo elétrico é de 9 kN. Então vamos lá, ó. Ele quer o quê? Ele quer saber o valor dessa carga. Então, para eu poder calcular a carga, eu tenho que saber o meu potencial, a minha distância e a minha constante. Isso aqui ele me deu, isso aqui ele me deu. Agora a distância eu não tenho. Para poder achar a distância, eu consigo achar por esse caminho aqui, tá? Então vamos lá, vamos substituir os valores que ele me deu. Ó. 18 kV, meu potencial, dividido pelo meu campo. 9 kN Coulomb. Então, aqui o que eu consigo fazer para simplificar de cara, galera? Ó, 10 a terceira vai embora. Então, 18 dividido por 9, 2. Então, já achei a distância. Agora, eu vou pegar essa distância e vou aplicar nessa fórmula aqui. 18 vezes 10 a terceira, vezes 2, dividido por 9, elevado a 10 a nona. Vamos lá. Ó, esse 9 aqui eu simplifiquei com 18, deu 2. 2 vezes 2, 4. 10 a terceira que eu tinha aqui em cima, e embaixo sobrou 10 a nona. Esse 9 aqui dividido com 10 a terceira com 10 a nona, 10 a menos 6. E o 4 eu repito. Só que a gente sabe que 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que micro. Então, minha resposta é a letra A. Pessoal, esse problema aqui, vamos lá. Se você não tiver atenção, a gente erra. A primeira coisa a gente tem que entender é o seguinte, ó. Ponto A, ponto B, carga Q+, carga menos Q. Ele me deu que o potencial em B é 60 volts. Então, nesse ponto aqui, o potencial é 60 volts. Como é que eu calculo o potencial em B? A minha constante vezes a minha carga dividido pela distância 1 mais a outra carga dividido pela distância 2. Vamos lá, ó. Como que eu sei que é essa distância aqui? Ele não falou que eles estão a uma distância fixa de 3 centímetros? Tá? Um detalhe prático aqui pra gente, tá, galera? Centímetro pra gente não serve. Então, o que a gente tem que fazer? Converter tudo para metro. Então, ó, se daqui, do menos Q ao mais Q tem 3 centímetros, e aqui eu tenho 1, automaticamente aqui vai ter 2. Então, o que eu fiz aqui? Fiz um desenho para você. Então, esse distanciamento aqui que eu chamei de D, ele vale 2 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. Ok? Então, já joguei ele aqui, ó, direto na fórmula. 0,2 e aqui 0,1. Que 0,1 é esse aqui? Esse cara aqui, ó, 1 centímetro. Então, ó, fazendo o MMC entre 0,01 e 0,02 é a mesma coisa que você fazer o MMC entre 1 e 2. Tá 2. Tá, galera? Então, vamos lá. Fazendo aí, ó. Substituindo aqui, ó. Botei o 60. Vou repetir 2 vezes a mesma equação. Acho que não tem problema, não. 60 que é o meu potencial em B. Abri a constante. Tal. Faço o mínimo. Dá 0,2. 2Q menos Q vai dar Q. Ó, divido 9 por 0,2, 450. Esse 450 vezes 10 a nona vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que Q é igual a 60 sobre 450. Corta o zero ali, fica mais fácil para a gente. Tá? Então, ó, achei o Q isso aqui. Esse é o meu valor do Q. Legal? Só que não é o Q que ele quer o potencial em A. Só que para poder calcular o potencial em A, eu preciso saber qual é o valor da minha carga. Então, por isso que eu achei o valor da minha carga. Então, substituindo agora o valor da minha carga aqui na minha equação, vamos lá. Vamos analisar. Cadê o meu ponto A? Ó, ponto A está aqui.
Então, ó, da carga Q, qual é a distância que ele está? 1 centímetro, ou 0,01 metro. Esse cara aqui. Da carga menos Q, qual é a distância? Ó, 1, 2, e esse cara aqui 2, 4 centímetros, 0,04. MMC entre eles, dá 0,04, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? 3 dividido por 0,04 dá 75. O K eu sei quanto é que vale, que ele me deu. Cadê? Onde que ele me deu isso aqui? Tá aqui. Que é 9 vezes 10 a nona. O que eu achei? 6 dividido por 45 vezes 10 a nona. E o 75 aqui que eu já tenho na minha equação. Não substituindo, não. Tá. A gente fazendo essa álgebra, a gente corta o 10 a nona com 10 a nona. E ficam só os númerozinhos para a gente multiplicar e dividir tudo por 45 depois. Que vai dar 90 volts. Ok? Vamos lá. Galera, presta atenção nisso aqui, ó. Na nossa teoria, eu conversei com vocês sobre isso, tá? Que é o campo é elétrico. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar bonitinho. Ele me deu aqui um triângulo. Ele me deu essa carga 1, carga 2. Carga 1 é positiva, carga 2 é negativa. O campo elétrico, nas cargas positivas, eles vão o quê? Sair. Então, ó, carga positiva, saindo o campo aqui. Na carga negativa, o que acontece com o campo? Entra. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Dois vetores. E a gente vai ter um vetor resultante que vai ser aqui, ó, saindo mais ou menos aqui no meio. Aqui. Vou desenhar para vocês. Esse cara aqui eu chamei de E1. Esse cara eu estou chamando de E2. Ó, meu vetor resultante era em azul. E resultante. Aí, só que ele falou que esse triângulo é o quê? Ele falou que o triângulo, vamos ver se ele dá alguma dica para a gente aqui. Ó, é equilátero. Se é um triângulo equilátero, todos os ângulos internos dele é de 60 graus. Né? A gente vai achar o vetor resultante pela essa equaçãozinha geral aqui. Vamos falar do triângulo. O triângulo é equilátero. Os ângulos internos dele são 60 graus. Pelo teorema do ângulo externo, o ângulo externo vai ser a soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Então, ó, os dois ângulos internos do triângulo não adjacente a esse ângulo quais são? Esse e esse. Então, 60 mais 60, 120. Então, ó, desenhei aqui de novo aqui os meus vetores, ó, o E1 e o E2. Então, aqui. Então, o ângulo entre eles é 120. Então, é esse ângulo aqui, ó. Esse θ aqui. Eu sei que o cosseno de 120 é menos 0,5, galera. Então, vamos lá, ó. Meu E1 vai ser K módulo de Q dividido por 2. Galera, se o módulo de Q1 e Q2 são iguais, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 6 é o módulo deles, então eu posso falar que o E1 é igual a E2. Para não ficar escrevendo E1 e E2, eu vou chamar tudo de E1, E2, eu vou falar que tudo vale E. Então vamos lá, vamos para a nossa equação. Vamos chamar tudo de E. O meu E resultante vai ser E ao quadrado, que era o E1 ao quadrado, mais o E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2, vezes o cosseno de 120. Ó, vendo essas álgebrazinhas aqui, o que eu tenho que tirar a raiz? Eu tenho que o meu E resultante, tá? O meu campo resultante, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao E. Então, vamos calcular agora o E. O K, que ele me deu, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes o Q, que dividido pela distância. Então, vamos lá, ó. O Q, porque 10 a menos 6 está aqui, ó, é o módulo de Q. 10 a menos 6 e a distância. Ele falou que o triângulo ele tem lados de 0,3, então 0,3 ao quadrado. Então, quando eu faço isso aí, eu tenho que dar 10 elevado à quinta. Esse cara aqui vai virar um 9 vezes 10 elevado a menos 2, tal, corta 9 com 9, tal. Quando você fizer essa álgebra, você vai ver que vai dar 10 à quinta, ok? Então, achamos o nosso E. Agora, vamos lá. Vamos calcular o nosso potencial. O potencial ele não é vetorial, ele é escalar.
diferente aqui do nosso campo. Então, meu potencial resultante vai ser o V1 mais o V2. Então, quando eu faço o V1 é o quê? K vezes Q dividido por D. E o V2, K vezes Q dividido por 2. Então, jogando esses caras aqui na fórmula aqui, o que eu vou ter? Ó? K vezes Q dividido por D menos K vezes Q dividido por D. Eu tenho dois números iguais. Então, quando eu subtraio dois números iguais, zero. Então, fica a minha resposta como potencial tal, zero. E a intensidade do campo elétrico, 10 a quinta. Então, ó, de cara, letra A. Uma carga Q está fixa no espaço a uma distância dela, existe um ponto P no qual é colocada uma carga de prova Q0. Considerando-se esses dados, verifica-se que no ponto P, vamos lá, letra A, o potencial elétrico devido a Q diminui com a intensidade. Eita, velho. De novo, vamos lá. O potencial elétrico devido a Q diminuiu com inverso de D. Vamos lá, vamos escrever a equação. O potencial vai diminuir com o inverso de D, com certeza. Então, de cara a letra A, beleza? E para a gente fechar, ele está querendo que a gente calcule o campo. Galera, de cara ele já me deu aqui uma informação em centímetro. Passa para metro. Como é que eu calculo o campo? Potencial dividido pela distância. Ele me deu o potencial? Deu 6 volts. E a distância? 20 centímetros, que vai ser 0,2 metros. Então, 6 dividido por 0,2, 30. Ok, galera? Forte abraço para vocês aí. Até nosso próximo encontro.